Pessoal, obrigado para vocês que estão acompanhando a gente, que vai assistir essa transmissão no decorrer aí dos dias, que ela vai ficar provavelmente disponível por um período no YouTube. Então, se você está vendo essa transmissão, esse bate-papo pela primeira vez, eu sou o Éder, do canal Pro Licitação, até repetitivo para quem já assistiu vídeos nossos, mas não posso deixar de me apresentar aqui. Nós atuamos no segmento de licitação, pregão eletrônico, onde atendemos clientes em todo o território nacional, participando de pregões eletrônicos. Então, se você tem uma empresa, não sabe como participar de um pregão, não tem um departamento específico, nós aqui atuamos esse departamento de licitação, fazendo com que você tenha resultado e sucesso, vendendo seus produtos ou serviços para o governo, né? Também temos curso presencial, exatamente agora no dia 22 de fevereiro, temos a terceira turma do curso Licitação para Iniciantes presencial aqui em Londrina. Não podia deixar de falar que restam algumas vagas ainda, e temos os cursos online. Hoje, o bate-papo vai ser sobre robô de lance, software de lance, robô de licitação. Tem diversos nomes que as pessoas falam. E é um assunto bem polêmico, por quê? Dizem que não pode, dizem que pode, a lei foi arquivada no final do ano, agora a lei foi desarquivada, isso aí vem se enrolando, se eu não me engano, desde 2011, e nada melhor que uma advogada, pregoeira e especialista do assunto para falar para vocês sobre o robô de lance. No final desse bate-papo com a doutora Priscila, eu quero comentar um pouco só da minha experiência participando de licitação com o robô de lance de uma empresa que tem aqui no Brasil que fornece esse serviço. Então, se vocês não conhecem ainda, eu vou apresentar para vocês a doutora Priscila. Priscila, ela é pregoeira. Doutora Priscila, está contigo. Comigo? Oi, Éder, tudo bem? Tudo. Boa noite. Vamos ver, então, se hoje conseguimos fazer a transmissão, né, que da última quinta-feira não houve um problema com a minha conexão, mas estamos já preparados, mais uma vez, para falar de um tema muito polêmico, importantíssimo, como os robôs, o uso dos robôs nos pregões eletrônicos. Estamos tentando entrar ao vivo também pelo Instagram, porque tem muita gente que acompanha por lá, apesar da gente já ter marcado esse encontro aqui no YouTube. Acredito que agora vai dar, doutora Priscila, vamos ver. Caiu, eu acho que caiu também a minha conexão aqui, a minha conexão de celular é um pouco ruim, mas vamos tentar mais uma vez, e estamos, então, no Instagram e também aqui no YouTube para vocês, para falar sobre esse tema. E já recebemos várias perguntas, várias dúvidas, muita gente aí defendendo o uso dos robôs eletrônicos, muita gente contra, né? Já vi muitos especialistas também contra o uso do robô nos pregões eletrônicos. E vou tentar te convidar mais uma vez, tá? Então, vamos lá, voltando, vamos explicar um pouquinho do que se trata o pregão eletrônico, para que a gente consiga chegar aí no assunto do momento, assunto polêmico, que nada mais é do que o uso dos robôs eletrônicos. Já vi muita gente defendendo, muita gente contra, então vamos tentar entender do que se trata, e para ver aí a gente tomar uma posição aí, né? Saber se temos alguma solução. Bem, o pregão eletrônico, ele funciona como um leilão, só que reverso, tá? No qual a disputa ocorre com envio sucessivo de lances. Então, através do portal Comprasnet, do Licitações E, tem alguns estados que têm os seus próprios sistemas, o licitante, então, participa, cadastra a sua proposta, e aí, no pregão eletrônico, tem uma fase que se chama a fase de lances, né? Você entra em sala de disputa, entra para, então, oferecer os lances naquele momento, e aí nós temos, então, tempo nesse momento em que os licitantes estão oferecendo seus lances, nós temos, então, o tempo randômico. O tempo randômico, pessoal, é quando o sistema automaticamente
tá? Ele tem um tempo para funcionar. Muita gente acha que o pregoeiro, ele tem absoluto controle sobre esse tempo randômico, mas eu posso afirmar para vocês, como pregoeira, que nós não temos esse controle sobre o tempo randômico. Então, no tempo randômico, que é estipulado pelo próprio sistema, automaticamente ele vai selecionar o preço ali que naquele momento foi o menor. Então, quanto mais rapidamente você conseguir lançar os seus valores, lançar os seus preços, mais chances você terá de, quando o tempo randômico terminar, você ser sagrado, então, o vencedor. Mas calma, vencedor em relação ao preço, aquele menor preço. E aí, onde é que entra, então, né, o uso dos robôs? Os robôs eletrônicos, eles são, na verdade, uns programas, né, de computador usado para fazer lances automáticos em pregões. Então, à medida que alguém apresenta o lance, o robô, no segundo seguinte, apresenta outro com preço mais baixo. Assim, assim quem opera o robô, ele acaba sempre liderando a disputa, né, com preço menor do que os demais competidores. Daí a grande polêmica, né? Afinal de contas, esse avanço da tecnologia permitiu com que alguns licitantes, então, voltando. Então, esse avanço da tecnologia permitiu que muitas empresas, né, usassem desses softwares, usassem desses programas de computador para participar, né, dos pregões eletrônicos e obter o mais rapidamente possível os lances para conseguir mais chances de ganhar, então, determinado certame, ok? Então, esse fenômeno recente, ele, na verdade, ele não representaria diretamente, pelo menos a meu ver, um prejuízo aos interesses públicos, né? Porque quanto mais, não importa se é automatizado ou não, mas quanto mais pessoas tiverem oferecendo lances, muito melhor para a administração pública, que, na verdade, preza pelo menor preço, né? A princípio, o princípio, na verdade, maior seria o menor preço. Mas por que, então, tanta polêmica, já que não há nenhuma vedação na lei? E aí, sim, é que vem todo o debate em relação a esse assunto sobre os robôs. É porque o Tribunal de Contas da União, em alguns acordos, entendeu que, no caso, o Estado, o governo, ele precisa se precaver em relação a esses robôs, ao uso desses robôs, porque ele entende que fere o princípio da isonomia, certo? O princípio da isonomia, então, seria de alguma forma atingido, né, em razão de que alguns teriam acesso a estes robôs, a estes softwares, e outros não teriam acesso. Então, por considerar que alguns licitantes teriam acesso e outros não, quebraria, então, aí o princípio da isonomia. Então, de acordo com o acordo, eu tenho aqui anotado um acordo 2601 de 2011, plenário, tá? O Tribunal de Contas, então, da União, ele já se manifestou no sentido de que violam o princípio constitucional da isonomia, tá? Visto que a utilização de software de lançamento automático de lances, o robô, confere vantagem competitiva aos fornecedores que detêm a tecnologia em questão sobre os demais licitantes. Então, dessa forma, sucessivamente, o Tribunal de Contas ele tem recomendado, né, para que o governo consiga, então, implementar mecanismos, tá, que inibam o uso desses dispositivos de envio automático de lances em pregões eletrônicos. Daí surgiu, então, né, a instrução normativa número 3, que a gente sabe que estipulou aí no sistema Comprasnet, por exemplo, intervalos mínimos para lances. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que o entendimento jurisprudencial é nesse sentido de que cada vez mais esses sistemas eletrônicos, eles precisam combater, né, o uso de programas eletrônicos e softwares que substituem a atuação de uma pessoa em leilões públicos realizados pela internet. E, assim, eu trago também mais uma questão.
trago que existe um projeto de lei para proibir o uso desses programas. É um projeto de lei que está tramitando normalmente na Câmara, tá, dos Deputados, e lá já prevê que deverá, então, ser proibido o uso de programas eletrônicos e softwares que substituem a atuação de uma pessoa nos pregões eletrônicos. Então, o tema, ele é polêmico, mais uma vez, repetindo, a lei, ela não estabelece ali nenhum tipo de proibição, mas já existe um entendimento jurisprudencial, ou seja, um entendimento do Tribunal de Contas da União, ok? Que fala já sobre o uso de robôs, porque entende que, neste momento, algumas empresas teriam acesso e outras empresas não teriam acesso, e daí, então, feriria o princípio da isonomia entre os licitantes, certo? Então, assim, Éder, o que nós temos essas duas situações, né, esses entendimentos polarizados, alguns doutrinadores, algumas pessoas especialistas na área, também alguns profissionais na área, já se colocaram contra o uso dos robôs, e eu posso te dizer que até um certo tempo eu poderia achar que o uso dos robôs realmente feriria o princípio da isonomia. Mas depois, refletindo melhor e pensando melhor em relação até ao nosso avanço tecnológico, ao princípio até da ampla disputa, da concorrência, ao princípio do menor preço, né, da aquisição pelo menor preço pela administração pública, eu já vejo com outros olhos o uso de robôs eletrônicos. Isso daí já é uma opinião minha, né, em que eu acho que poderia, sim, ao invés do governo estabelecer cada vez mais formas de coibir o uso dos robôs eletrônicos, eu acho, então, que ele deveria dançar conforme a música, em falando bem popularmente para que as pessoas entendam. Eu acho que o governo ele poderia, então, nesse momento, já que cada vez mais e vai ser incontrolável a multiplicação de empresas que vão oferecer esse tipo de software, seria interessantíssimo que, ao invés de coibir, ao invés de o tempo todo tomar medidas para que as empresas não consigam usar o robô eletrônico, eu acho que o próprio governo poderia oferecer esse tipo de software para todas as empresas participantes de pregões eletrônicos, porque assim nós conseguiríamos, então, equilibrar os princípios, o princípio do menor preço, da aquisição pelo menor preço, o princípio da ampla disputa, o princípio da isonomia, sem que eu fira qualquer desses princípios, sem que eu consiga, na medida que eu consiga acompanhar o avanço da tecnologia, da informação, e permita, então, que todo mundo consiga participar. Porque, assim, Éder, o que eu vejo é que se o governo consegue estabelecer, você conhece o eBay, né? Site de compras mais difundido aí, que as pessoas entram e compram produtos muito baratos, vindos principalmente da China, né? E conseguem, então, através, por exemplo, desse site do eBay, tem a aquisição normal de produtos, né? Você pode ir lá e comprar o produto, e tem aqueles produtos que você entra numa espécie de leilão. Então, quem oferece mais acaba, então, no final, durante um tempo, né, acaba conseguindo adquirir aquele produto se você oferecer um maior valor. Como é que funciona no eBay? O próprio eBay oferece esse tipo de robô para aquele comprador. Então, ele coloca lá qual é o valor que ele pode chegar, né, e assim o eBay automaticamente consegue fazer os lances em cima daqueles valores em que o comprador estipulou. E assim eu vejo que poderia ser feito com os sistemas de compras governamentais. Poderia, então, oferecer, até, isso é uma ideia, viu? Olha, se pegarem a minha ideia, já sabem. Oferecer esse tipo de robô para os licitantes participantes. Assim, eles conseguiriam
todo mundo, então, teria acesso, sendo que eu vejo que, por mais que tenha um robô, por mais que a empresa coloque que o valor mínimo que ela tenha a chegar é X, ela só vai poder chegar naquele valor X, porque ela está dentro do seu planejamento orçamentário, né, do seu planejamento de planilha financeira. Mas, ao mesmo tempo, não substituiria por completo o uso de uma pessoa. Por quê? Porque o pregão não termina com a fase de lances. O pregão, ele ainda continua. Ele continua com a fase de habilitação após o tempo randômico terminar. Então, eu não vejo, a princípio, nenhum impedimento para que o próprio governo, então, ofereça esses softwares para os licitantes, e assim terminaria até os altos investimentos que o governo tem feito para coibir esse tipo, né, de software pelos licitantes. Então, acho que, mais do que tentar investir e contra a maré, por que não oferecer, de repente, um programa acessível a todos e que eu e tenho certeza, que não substituiria por completo o uso de uma pessoa, porque depois de selecionado em tempo randômico, aquele licitante teria que apresentar a documentação logo após, e se ele perder esse prazo, ele automaticamente está desclassificado. Então, assim, mais uma vez, acho que a gente poderia pensar numa solução muito mais rápida e mais competitiva para todos. Sim. Doutora Priscila, o que eu tenho visto, eu vejo que já tem até pessoal perguntando com relação a isso, eu acredito, pelo que eu tenho visto nesses quase 10 anos atuando no segmento das compras públicas, deixa eu colocar minha imagem aqui agora. O que eu tenho visto é assim, é um caminho sem volta. Por mais que tentam proibir a utilização do robô ou do software de lance, que tem muita empresa que não gosta de usar o nome robô de lances, eu acredito que isso é um caminho sem volta. Éder, tem de algumas perguntas no Instagram a respeito do uso dos robôs eletrônicos, mas eu vou deixar você terminar o que você estava falando, e assim a gente retorna para o Instagram para ver essas dúvidas e tentar dirimi-las ao máximo. Tá bom. O que eu quero dizer assim, é um caminho sem volta, e a partir do momento que eu tinha muita resistência em ter o acesso ao robô, tanto que esse ano completa exatamente 10 anos atuando nas compras públicas, diariamente, participando em média de 5 a 10 pregões por dia dos nossos clientes e até mesmo auxiliando nossos alunos, mas sempre com um pé atrás de robô. A partir do momento, porque eu tive um treinamento no Tribunal de Contas do Estado, e teve o pessoal do TCU e do SEBRAE Brasília, onde falaram da proibição de usar esse software, né? Mas, quando você começa a participar dos processos, e aqueles processos que você ganhava direto nas disputas, com a sua prática de estar participando diariamente nos pregões, e você começa a perder esses pregões, e eu comecei a detectar claramente que eu estava perdendo para robô. Principalmente quando esses pregões no tempo aleatório, o encerramento randômico lá, ele termina antes dos 5, 10 minutos, é quase impossível você ganhar uma pessoa normal, meu ponto de vista. E pude perceber que tem muitas empresas que não podem, mas que estão usando esse software e estão saindo na frente. Então, o que eu acredito que o governo tem que ou proíbe de uma vez e tira do mercado, ou libera para todos. Porque hoje, o grande problema que eu vejo também, não é só você contratar um robô. O custo é alto. O custo é muito alto. Tem robô que você paga, em média, aí, somando várias alertas que ele vai te dar de mensagens, de lance, de cadastro, que ele vai passar de 700, 800 reais por mês que você tem que pagar para ter acesso. E tem robô que você paga metade disso, um pouco menos que isso, e tem software que você compra e paga uma vez só. Só que o problema desse software, procurei entender, que você compra e paga uma vez só, ele não acontece a atualização, porque o sistema de compra pública, todos os sistemas, Licitações E, Comprasnet, Compras MG, Bahia, qualquer portal, eles semanalmente
ou mensalmente estão sofrendo atualizações que esse robô já não vai estar sendo atualizado. Mas aqui eu não quero me estender nesse assunto. A minha primeira impressão que ficou com o software de lance, que ele veio para somar. E não quer dizer que uma pessoa que não entenda, como eu já escutei, desculpa, já disseram assim, eu tenho que olhar aqui, esqueci que eu estou no Instagram também, já disseram assim, mas você vai falar para o teu cliente que usa robô, ele não vai te contratar porque o robô faz tudo. Pelo contrário, o robô precisa de uma mente pensante e de alguém com a devida baixa qualidade. Deixa eu ver que ele deu uma pausada aqui. Deixa eu ver só um minutinho. Reconectando, tá. O robô, o que acontece? Para ele funcionar muito bem, precisa de alguém que entenda do processo por trás, né? Para fazer toda a configuração e acompanhar o processo durante a disputa. Porque ele sozinho, ele não vai fazer nada. E o Instagram saiu do ar. Tá, o Instagram saiu do ar. E nessa experiência que tivemos, aquela história que eu também ouvi falar, que a partir do momento que você contratar o robô, você ganha tudo, não é bem assim. Algumas pessoas me perguntaram, deixa eu ver aqui se eu encontro. O Souza de Souza disse assim, como eu mencionei numa oportunidade anterior, eu trabalho hoje sem robôs, eu sou sozinho, empresa nova, consigo obter sucesso desde a outra empresa, mas não descarto aderir ao software, que foi o que nós conversamos, né? Então, às vezes, nem sempre o robô é garantia de que a empresa vai efetivamente ganhar aquele certame. E às vezes... Depois que você falar, eu vou completar que é exatamente isso que aconteceu com a gente. Exatamente isso. Então, assim, o AD Souza, De Souza, se ele ainda estiver me escutando, é isso. Nem sempre quem usa o robô há 100% de garantia de que vai ganhar o certame, tá? Mas o que a gente vê é que se tiver outra empresa também usando o robô, aí a disputa cada vez vai ficando mais difícil. Então, não assim como a empresa pode estar usando o robô, outra empresa também vai poder naquele momento estar usando o robô. Mas, como eu falei, no Tribunal de Contas da União, a jurisprudência é que os sistemas tentem ao máximo coibir esse tipo de software. Para todos os efeitos, então, por mais que a lei não diga claramente que o uso de robô, ele é proibido no pregão eletrônico, mas nós temos princípios, e dentre eles o princípio da isonomia, em que o Tribunal de Contas da União, numa oportunidade, já deixou o seu recado, já deixou o seu entendimento de que fere, sim, o princípio da isonomia nesse caso, né? Então, vamos lá, muitas empresas estão vendendo esse tipo de software, mas... como nós conversamos, não é garantia, também não substitui 100%, não substitui completamente o uso de uma pessoa do outro lado, porque o pregão, ele não é só a fase de lances, tá? Ele também tem a fase de habilitação. Alguém me perguntou quanto custa hoje um software. Eu comentei mais ou menos do valor, mas assim, você tem, como nós não temos parceria com nenhuma, e não é o nosso interesse aqui. Então, você tem que buscar essa informação na internet, buscar essas empresas que fazem esse trabalho. Sim, é isso mesmo. O áudio dele está um pouco... Só completando o que você tinha dito, Priscila, nós usamos ele em 3 pregões, tá? 2 pregões, nós ficamos muito longe dos primeiros colocados, ficamos um em 7º, outro em 8º, por quê? Não basta ter um robô, você tem que ter preço, tá? O robô, como eu comentei agora há pouco, se ele acaba nos minutos iniciais, no início do randômico, do aleatório, naquela disputa inicial, ele sim, você tem uma grande chance se só você tiver com o robô, de levar isso aí. Agora, se ele se estender muito a disputa e o preço abaixar muito, geralmente, quando baixa muito, ele baixa até o valor, o que eu tenho visto, principalmente esse ano, eu compartilho aqui o que eu estou vendo. Muito abaixo até do valor de mercado. Então, quem está participando, às vezes, com o robô,
é uma pessoa que tem mais consciência, que já está no mercado há algum tempo, ele não vai jogar o preço dele lá embaixo. Então, ele para naquele valor. E eu falo muito que até a etapa de lance é somente 25% do processo. Sim. Depois tem mais 25%, vai 75% para desenrolar. Exatamente. A maior parte. A maior parte. Beleza, 25%. Aí você tem que enviar toda a documentação e ser aprovado. Para mim, eu conto como mais 25%, 50%. Depois, você recebeu a nota de empenho. Você vai entregar, deu tudo ok, mais 25%, e os 25% para fechar é o crédito na tua conta. Então, tem muito empresário que acha que ele ganhou o pregão, ele já erga a mão para cima e começa a festejar. Está errado. Alguém mandou mensagem dizendo que o YouTube está bem melhor, tá? Então, você que não está conseguindo ouvir o Éder através da minha transmissão ao vivo, você pode acompanhar a gente pelo YouTube, através do link que está tanto na página da Licitar, quanto na página da Prolicitação. Então, é isso, Éder. Acho que nós acabou entrando na polêmica, quanto custa, mas, mais uma vez falando, não substitui por completo uma pessoa do outro lado para participar desses pregões, até porque existe outra fase do pregão. Então, não é só ganhar no preço, não é só ganhar o lance naquele momento. E também o software não garante que 100% das vezes ele vá ganhar o certame, ganhar com o menor preço. Porque você também tem um limite. Você tem que programar o seu robô para dar o lance até o seu limite. Então, você não sabe também qual é o limite do outro licitante. E assim você pode perder o pregão, né? Não necessariamente o robô é garantia de que você vai oferecer sempre o menor lance. Sim, eu estou testando a segunda plataforma. Por que eu faço o teste? Porque como eu ensino, principalmente eu tenho os alunos do curso online e do curso presencial, eu sou muito questionado sobre isso. Então, por esse questionamento, eu tenho que estar atualizado para até mesmo informar. E o que a gente prega muito aqui no Prolicitação é o quê? É a prática. Então, eu preciso praticar para falar. Eu não posso falar de teoria. Ler o que fala a lei, no meu caso, e falar funciona. Então, não, eu ponho a mão na massa, pratico com o robô para até falar. Agora, vocês que estão acompanhando, se for aluno do curso já, no dia 18/2, segunda-feira que vem, nós vamos ter uma aula específica para os alunos online dos cursos do Prolicitação, onde eu vou abrir toda essa parte do robô. Todos os vídeos de como eu ativei a ferramenta, como eu usei os processos que a gente participou, como eu comentei aqui. Bem legal. Muito lá atrás. Agora, teve um que quase arrematamos num processo excelente. Então, eu gostei do funcionamento do robô, só que não é tão simples e fácil que quem acha assim, ó, eu vou contratar o robô, eu vou ganhar todos. Não é assim. Verdade. Não é assim. Então, é algo a mais para te ajudar na etapa de lance. Vou passar o pessoal do Instagram. Então, essa transmissão de hoje foi mais para a gente bater um papo mesmo, porque nós somos questionados diariamente sobre esse assunto. E depois de tanto questionamento, eu fui fazer o teste, tá? Gostei, mas não é tudo aquilo que eu imaginava. Precisa de alguém que entenda do processo por trás, que faça uma configuração e acompanhe toda a disputa, porque até mesmo na disputa, se você fez uma configuração e viu que pode mexer, você pode mexer na hora. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, se inscreva em nosso canal. Eu agradeço a doutora Priscila, que é a nossa parceira. Eu estou aqui em Londrina, a doutora Priscila está lá em Belém do Pará, sempre aí disposta a nos ajudar nessas transmissões ao vivo. O que vocês precisarem com relação às compras públicas. Na parte prática, pode falar comigo, na parte jurídica, com a doutora Priscila, e se tiver alguma dúvida que a gente possa ajudar com uma transmissão, é só deixar no canal que a gente responde assim que possível. Só lembrando aqui, vou deixar a doutora Priscila falar para dar senão eu falo e me encerro aqui. Muito obrigada por mais esse convite. Já deixo aqui, então, que eu recebo algumas dúvidas de pregões e de certames reais que acontecem,
tá? Eu respondo todas as dúvidas pelo meu canal, pelo meu Instagram, da Licitar. E assim, então fiquem à vontade para quem está assistindo esse vídeo. Se você tem alguma dúvida do que aconteceu em determinado sertão que você participou, pode me mandar um direct pelo Instagram, eu respondo todas, tá? É isso aí, então, né, Priscila? Pessoal. É isso aí, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Deixa eu só fazer uma coisa. A Priscila comentou no Instagram que dia 18 eu vou estar dando um curso. Na verdade, essa é uma pequena correção. Para quem é alunos do curso, quem são nossos alunos já? Já receberam até o link dessa transmissão. Vai ter esse bônus. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, fechada só para os alunos, onde a gente vai mostrar todo o funcionamento desse robô de lance nos pregões que a gente participou. Então, muito obrigado a todos. Não deixe de compartilhar esse vídeo e até a próxima transmissão. Um abraço aí, doutora Priscila. Obrigado. Tchau.